Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início ao estudo das reações químicas. Você já viu um prego enferrujando? Pois é. O nosso objetivo, então, vai ser entender, através de uma sequência de aulas, o que acontece quando uma substância se transforma em outra. Bom, a primeira coisa que nós precisamos, então, é fazer uma diferenciação entre transformação física e transformação química. Quando eu tenho uma transformação física, é um processo onde não há formação de novas substâncias. Por exemplo, as mudanças de estado físico. Então, qualquer mudança de estado físico é uma transformação física, ou seja, a água, em qualquer estado físico que ela estiver, se ela passar de um estado para o outro, ela não deixa de ser água, ela continua sendo água, né? Não formou-se uma substância nova. Então, uma mudança de estado físico sempre é considerada uma transformação física. Um outro exemplo seria quando a gente rasga, por exemplo, um papel, né? Se você rasgar o papel continua sendo papel, porém será um papel rasgado. No entanto, se a gente queimar o papel deixa de ser papel, ou seja, eu tenho um processo onde há formação de uma nova substância. Então, antes eu tinha papel, agora eu tenho cinzas. Então, esse processo é uma transformação química. Então, num processo de transformação química, sempre o que acontece é que eu tenho substâncias iniciais e elas se alteram, dando origem a novas substâncias. Transformação química é a mesma coisa que reação química e temos vários exemplos no nosso cotidiano. Pense então, vamos voltar lá no prego enferrujando, né? Quando um prego enferruja, o que está acontecendo é uma reação química do ferro com o oxigênio que está no ar, formando uma nova substância, que é a ferrugem. Vamos aprender então o nome dessas substâncias dentro de um processo da reação química. As substâncias que existem inicialmente, elas são chamadas de reagentes. Esses reagentes, então, eles vão se combinar para formar os produtos. Então, essa é a representação de uma reação química. Reagentes antes da setinha, produtos depois da setinha. As substâncias iniciais são os reagentes, eles deixam de existir para formar então os produtos. Como que a gente faz então para saber se aconteceu uma reação química? Na verdade, o método ideal é a gente verificar isso em um laboratório. Por quê? Porque algumas substâncias elas têm características que a olho nu a gente não consegue, né, definir isso certinho. Então, o ideal quando a gente vai fazer, né, saber se aconteceu uma reação química, a gente consegue com certeza falar isso em um laboratório. Por quê? Porque como forma-se uma nova substância, as propriedades dela, né, ou delas, se são formadas várias substâncias, são diferentes das propriedades das substâncias que existiam inicialmente. Mas existem algumas evidências que nos mostram que aconteceu uma reação química. Uma delas é a mudança de cor. Outra evidência é a liberação de luz. Pode ocorrer também liberação de calor. Quando forma-se um sólido,
também é um indicativo de que aconteceu uma reação química. E quando há uma liberação de gás, ou um processo de efervescência. Bom, já sabemos então a primeira parte da nossa resposta da pergunta inicial, o que acontece quando uma substância se transforma em outra. A gente já sabe que forma-se uma substância nova e as substâncias que existiam inicialmente deixam de existir. E o nome desse processo é reação química. Até a próxima, pessoal!